Olá, tudo bem? Hoje eu vou traduzir a aula da disciplina de gestão de transportes e distribuição do professor Matheus. E o tema da aula é o tipo de modal aquaviário. Então vamos começar. Meus queridos e minhas queridas, estamos de volta aqui, professor Matheus falando para vocês, e hoje um bom dia, né? Que não importa a hora, bom dia é a toda hora. Vamos começar hoje com a aula do modal aquaviário ou hidroviário, como preferir, né? Não tem distinção desses dois nomes, essa nomenclatura. Hoje nós vamos falar muito sobre esse transporte, que é um dos mais utilizados para transporte de grandes cargas, especialmente na importação e exportação de produtos. Claro, vocês já viram a grande capacidade que um cargueiro tem, né? E eu vou colocar essas curiosidades para vocês aqui, além da nossa aula, para poder falar sobre essas medidas tão legais que o universo do mundo aquaviário tem. Imagine você pegar um transporte de passageiros, né, que são aqueles cruzeiros maravilhosos, e ficar preso neles durante a quarentena. Ah, não rola não. É claro que rola, mas tem que ficar dentro da cabine, e a cabine é minúscula. Mas vamos falar que existem esse transporte de passageiros e o transporte de cargas para os aquaviários. Nós vamos verificar isso a partir de agora. Vou colocar a telinha aqui para vocês verem, se atrapalhar aqui o minha aulinha aqui, ó. Acho que é do lado de cá, não é? É do lado de cá? Ou é do outro lado? Não, acho que é do lado de cá mesmo. Vai estar aí descrito aí. Se atrapalhar a minha figurinha aí, atrapalhar, pode saber. Já tem um material lá que vocês já receberam, para vocês darem essa lida. Então, o modal aquaviário para vocês, sempre tem que dar atenção a essa seleção de modal. Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês, né? É o serviço de transporte. Então, olhando o gráfico aí, como vocês podem olhar, o valor, né, que está no eixo Y, ele é baixo ou alto, né? Significa o valor do frete. Qual que é o custo de transporte? Então, ele é alto se for aéreo, rodoviário um pouco menos do que o aéreo, ferroviário um pouco menos, o hidroviário. Aí sim nós estamos falando de custo realmente baixo para esse modal de transporte, não é mesmo? E é claro que o valor é mais baixo e um volume muito mais alto, ou seja, acaba compensando, né? Vamos sempre vocês têm que ter na ideia, a cabeça de vocês, este gráfico. Porque olha lá, ó, modal aéreo, rodoviário, ferroviário, hidroviário e duto, nesse gráfico aí, nessa tabelinha. A rapidez, ela é medida através do hidroviário, né? Será que é tão rápido assim? Não, é 5, ou seja, é pior, né? Então, ele é o mais lento de todos. A confiabilidade dele também é a pior delas, né? Mas por quê? Porque está sujeito a clima, temperatura. Quanto mais demorado é o transporte, mais risco ele corre, né? A qualidade do transporte também, deu 5, né? Que vai acondicionando lá, vai colocando os containers ou o granel, perde-se muita coisa, tá, gente? E o custo, claro, custo muito reduzido. É o mais reduzido dos mais viáveis hoje em dia, porque o duto ele não é tão viável, ele está em estudo ainda, né? Esse modal. Então, quando você fala assim, é o aéreo, rodoviário, ferroviário, hidroviário, qual que é o menor custo? Hidroviário. Com certeza, pela grande capacidade que ele tem de transportar cargas, né? Inclusive os passageiros. A flexibilidade não é tão flexível, né? Então isso vai depender do tipo de transporte a ser utilizado, se é um transporte de longo trajeto ou de curto trajeto, fazendo a cabotagem, né? Não é capotagem, não vou capotar o navio ou a embarcação. Nós vamos fazer uma cabotagem de ir de ponto a ponto dentro dos limites nacionais, ok? Então vamos lá. Esse aqui, esse escopo também, cabeça de vocês tem que estar sempre presente. Tanto este da seleção do modal, quanto este daqui. Então nós vamos falar
sobre o transporte hidroviário. Vamos para mais uma aula então. O modal aquaviário ou hidroviário, como muitos conhecem, né? Muitos conhecem, ele tem 3 divisões. O marítimo fluvial, gente, fluvial, não é pluvial. Você não vai navegar na chuva. Quem navega na chuva é barquinho de papel, tá bom? Então é o pluvial? Não, é fluvial. Fluvial é a água dos rios, não é? Ou até mesmo lacustre. Você tem o Lago Ness, né? Tem o monstro do Lago Ness, não tem? Você tem um Lago Ness aqui no Brasil. Você tem o Rio Amazonas, a qual ultrapassa, né, de uma margem a outra, pode chegar até 23 quilômetros. Olha, é muita coisa, né, para a largura. Às vezes você não enxerga nem o outro lado. Brincadeira, né? A imensidão desse rio, a nossa potência, né? Ele está sendo muito entrando em desuso, né? Então, através dessa divisão, a gente tem algumas características, né? E ela é variada de acordo com a operação de longo curso, né? Ou a cabotagem, né? Que é aquele transporte que vai de ponto em ponto pela costa de um país. O fluvial, por si só, um transporte de movimentos materiais pelos rios. E, é claro, né? Você consegue transportar muito, sim, mas é tão pouco utilizado hoje no Brasil e deveria ser mais utilizado porque o custo é ainda menor, né? Que são as pequenas embarcações que fazem essa entrega de cargas, né? Esse transporte de cargas, e o valor unitário acaba sendo muito baixo, né? E é fácil para poder carregar e descarregar porque ele tem que priorizar isso. Ele não tem geralmente os portos, né? Igual o Rio Amazonas e tudo mais, tem portos. Não, tem uma pequena parada, um cais pequeno para embarcações pequenas. E quando se fala de meios mecânicos para carga e descarga, é mão na massa mesmo. Tem um tanto de gente lá que é o que a gente chama de chapa, né? Várias chapas para poder fazer essa carga e descarga ali, que acaba sendo muito mais rápido, né, do que uma embarcação como essa que está aí na imagem do lado. Imagina o tempo que demora para colocar um container um em cima do outro. Então pensa em nível menor no transporte fluvial, com as pequenas embarcações fazendo esse transporte de cargas, né? E a chuva que está pegando. Você tem a utilização desse modal. Se você pegar as ferrovias e mesclar essas ferrovias com esse transporte aquaviário por meio fluvial, você pode até proporcionar para o Brasil uma potência muito grande em transporte interno. Ou seja, a mercadoria pode chegar em qualquer lugar a todo instante, só que é muito pouco utilizado, né? Isso pode criar uma vantagem competitiva? Sim, pode criar uma vantagem competitiva. Por quê? Porque o Brasil é um dos países que possui o maior curso de águas fluviais navegáveis do mundo. Olha que bacana. E não usa. Aí que eu falo muito em sala de aula, para a gente fazer sempre o quê? Governo, pelo amor de Deus, melhora a infraestrutura de transportes do Brasil, porque o ciclo e a circulação de materiais vai aumentar drasticamente, levando a economia a acelerar ainda mais. Mas não existe essa visão ainda, não é? E é claro, você entrando dentro da lacustre, até para poder falar com vocês da lacustre, também coloquei, porque ela realmente quase não se usa. Por exemplo, em Belo Horizonte tem a Lagoa da Pampulha. Faz utilização de transporte de carga e de pessoas? Não, não faz. Isso acontece mais aonde? É mais no norte e nordeste. Aqui pouco se utiliza. Balsa, tem algumas. Por exemplo, você tem uma cidade perto de Ponte Nova que se chama Santo Antônio dos Calvados, se não me engano, que para passar para o outro lado, para as outras cidades, o acesso às outras cidades é feito por balsa. Então, balsa é um tipo de transporte de carga e de pessoas, né? E no Nordeste tem muito, mas muito mesmo, né? Então, você coloca o carro, coloca as embarcações, os caminhões, passa nessa balsa e volta de novo. Então, assim, é o transporte de carga e de acesso a localidades que são um pouco mais remotas.
mas poderia ser muito bem utilizado, né? O fluvial lacustre, você quase não tem tantos lagos assim que são navegáveis no Brasil. Os lagos, tem muitos lagos navegáveis para o norte do país, sim, e nas regiões como o, o Lago Ness e algumas outras características de alguns lagos que podem ser navegáveis pela grande extensão que possui. Tá? Bom, as cargas são diversas, né, e a tendência é containerizá-las. Por quê? Eu vou colocar no container e vou lacrar. Pronto, né? Você tem uma rápida movimentação de embarque e desembarque diante da quantidade de cargas e descargas. Olha só esse navio aí do lado. Quantas vezes que entra e sai container nesse navio? Poxa, gente, é container demais. Vamos fazer uma continha aqui, ó. Olha lá na foto. Na segunda linha dela, de baixo para cima, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 filas, que é a largura do navio. 21 filas não, 21 containers. Então, ali embaixo, eles estão em 6 filas, né? 5 filas. 21 para 5, quanto que dá, né? Mas vamos colocar aqui, 100. Só na primeira fila ali, são 100 containers. Quantos containers tem aí no restante? Que são várias filas até o fundo do navio, né? Da frente ao fundo do navio. Então, você está falando aí, vamos dizer, de 1.000 containers. Pensa na sua cabeça, 1.000 containers na sua frente. É muita coisa que dá para poder carregar, porque um container cabe coisa demais, muita coisa mesmo, né? Bom, você tem o prazo de entrega, ele é bem equacionado e o valor do frete considerado aceitável. Aceitável baixo, né? Por que o prazo de entrega é bem equacionado? É bem equacionado no sentido de você ter um trânsito mais lento e você sabe o prazo que precisa para ser entregue. Por exemplo, da China até o Brasil, demora-se 45 dias a 50 dias para poder chegar o navio de lá para cá, fora o tempo de carga e descarga. Então, tem sempre que contemplar esta parte aí do prazo de entrega dos produtos. E todo mundo sabe, por ser um frete mais barato, então eu estou sujeito a um prazo bem maior. Utiliza-se esse modal para quase todos os tipos de carga em qualquer lugar do mundo. Claro, é híbrido, né? Vai em qualquer lugar do mundo. O mar chega a qualquer lugar do mundo. Claro que tem que ter o complemento, aí vem o intermodal, né? E 90% da carga é destinada ao comércio exterior. Ou seja, vem de lá e vai para lá. Então a movimentação dos navios assim, é constante, né? Porque eles têm elevada quantidade de carga, leva muita coisa, variado, e tem pouca restrição, não tem tanta restrição não. Você fechou, seguiu a regulamentação nacional, beleza, e a regulamentação do destino, ótimo, fechou, né? Mas falta investimento em infraestrutura neles, infelizmente. Cresce 20% ao ano, a malha hidroviária brasileira, contando com a lacustre, a fluvial e tudo mais, são 42.500 quilômetros, é muita coisa. Pensa, 42.500 quilômetros. Do Oiapoque ao Chuí são 5.000 e poucos quilômetros. Do Oiapoque ao Chuí. Imagina aí, 5.000 quilômetros. Agora vamos multiplicar por 8. Né? 5 vezes 8? 40. Então significa o quê? São 8 vezes a distância do Oiapoque ao Chuí que o Brasil possui de malha hidroviária. Gente, meu Deus, é coisa demais. E o calor aqui está muito grande com essa chuva. A extensão utilizada atualmente é de 8.500 km. Então, quer dizer, 20% só de 42.500. Uma vez e meia do Oiapoque ao Chuí. Vai e para pela metade. Gente, é muito pouco. É muito pouco essa utilização. Precisa ser melhorada porque é uma potencialidade muito grande. Olha só, 25 milhões de toneladas de cargas transportadas por ano, né? E isso é considerado baixo, né? Com relação aos outros tipos de transporte. Imagina então um caminhão. Quantas toneladas? Um caminhão tem 25 toneladas. Quantos caminhões que você vê num trajeto que você faz de
de Três Corações para São Paulo ou de Três Corações para Belo Horizonte. É muito caminhão, não é? Então, pensa aí, 20 toneladas, 18, 25 nessa faixa. E é o que menos usa o transporte hidroviário ao Brasil e que possui maior malha hidroviária. É um pouco incoerente, não é? Então, falta um pouco de infraestrutura mesmo, e de investimento nessas infraestruturas para poder fazer com que o mercado se desenvolva, né? Isso mesmo porque o hidroviário, né, no Brasil, né, nunca foi prioridade. E navegação não foi prioridade. O Brasil é muito extenso em terras, né? Então o rodoviário e o aéreo para poder chegar nos locais, né? As ferrovias têm ampliado, mas é aquele negócio que eu tenho falado com vocês. 500 quilômetros do litoral percorrendo de baixo a cima é que ficam as ferrovias, né? Então as pontes dificultam a passagem. Por que tem as balsas? Porque não tem ponte. Se não tem ponte, falta o quê? Infraestrutura. Se não tem infraestrutura, não roda nada. Imagina se um local que tem balsa tivesse ponte. Imagine só isso. Seria muito bacana. E se o Brasil todo não tivesse ponte em lugar nenhum? Chegaria em lugar nenhum, não é mesmo? Então, é, falta muita essa parte de infraestrutura. E nos portos, a nossa costa marítima, claro, analisando os portos, ela tem 3.347 quilômetros de extensão, a nossa costa marítima. É muita coisa? É bastante coisa, né? Então, número de portos que tem, né? Então, vamos lá, terminais privativos fora do cais, né? Então, são terminais, aquele pessoal que tem o próprio portozinho deles lá, né? As empresas, tem algumas empresas que têm o próprio porto, né? Então, 43 unidades. Portos de administração pública. Você tem público e privado, né? Você tem que é a mistura dos dois. Portos de administração pública, 36. E os portos de administração privada, que recebem esses navios de grande porte, mas só tem 3. Então são poucos. Você tem 3.347 quilômetros, sendo que você só tem isso aí, nessa quantidade pouca aí de terminais ou portos. É bem pouco. Falta muita infraestrutura. Porque se chegasse no Brasil todo e fizesse a interligação em diversos pontos com as ferrovias, nossa, seria fantástico, não seria? Porque, por é, falta muita essa parte de infraestrutura. 1.347 quilômetros, sendo que você só tem isso aí, nessa quantidade pouca aí de terminais ou portos. É bem pouco, falta muita infraestrutura, porque se chegasse no Brasil todo e fizesse a interligação em diversos pontos com as ferrovias, nossa, seria fantástico, não seria? Porque, por exemplo, o sul da Bahia produz laranja, o norte da Bahia produz cacau. Então, assim, numa distância razoável, né, na Bahia mesmo, tem 2 pontos de ligação. Então, por que não fazer um porto lá embaixo e um porto lá em cima para poder fazer esse escoamento de diversos tipos de produtos? Né? Então, Minas Gerais, café. Né? O café de Minas é o top. Né? Então, os portos, vou analisar as quantidades. Eu adoro trabalhar com números, então vamos lá. A carga operada nos portos aí, granéis sólidos. Lembra que eu falei com vocês que a produção de granéis nosso, de soja, né, de milho, de café, ela é muito grande. Ela bate, não de frente a frente, Estados Unidos é muito maior, mas ele chega ali para poder dar um calorzinho, né? E mesmo assim 301 milhões de toneladas, ou seja, 57% da carga que tem são granéis sólidos, né? Os granéis líquidos, né? Os componentes líquidos que tem, petróleo é uma coisa delas, né? Você sabia que o Brasil produz petróleo, né? Você sabe disso, mas você sabia que não é o petróleo adequado a se fazer combustível para os veículos automotores? Então, o petróleo cru vai para os Estados Unidos, passa pela refinaria e de lá volta para cá. Por que não instalar uma fábrica aqui?
uma indústria aqui. Tem a Gabriel Passos? Tem, mas é muito pouco. Gabriel Passos ali em Betim. É muito pouco. Né? Então, e a carga geral, né? Diversos tipos eletrônicos e tal, né? Que vem de fora, os carros. Então, com 63 milhões, só isso. Só isso nada, gente. São 529 milhões de toneladas de carga que são por ano que transitam pelos portos brasileiros. Né? Agora lá, vamos ver os containers. Né? A utilização de container é 80% em longo curso. 80%. Ou seja, a grande maioria que se utiliza, né? Junto com a carga de granéis sólidos. Então quer dizer que você tem granéis sólidos dentro de container. Tem também. É muito utilizado. Alguns filmes vocês já viram que o cara abre assim, ó. Tem o cara. Alguns filmes tem. O cara abre o container assim, cara, que tanto de milho para fora do container. Ou os grãos, né? Tem, isso existe mais. A cabotagem é utilizada em 20% de containers, né? Então a parte de container que é utilizada, lá são a quantidade de toneladas. São de 2.280.000 toneladas em containers, tá bom? E o tipo de navegação de transporte de carga, claro, vamos colocar lá, um longo curso, 370 milhões, ou seja, 70% é de longo curso, ou seja, importação e exportação. A cabotagem, que trafega pelo Brasil e vai parando, né, é de 137 milhões. E os outros tipos que vão para dentro de lago, atravessa não sei o que e tudo mais, ele são de 21 milhões. Né? Então são 4%. Olha só como que é pouquíssimo utilizado esse tipo de navegação, né? As outras embarcações. É realmente de se espantar que a infraestrutura brasileira possa prejudicar tanto o desenvolvimento do comércio, do comércio, poderia alavancar ainda mais o comércio, mas está parada por falta de infraestrutura, né? A questão do modal marítimo, né? Com a viário, né? A preferência existe a cabotagem. Por quê? Porque ela representa uma grande economia quando se trata de distância acima de 1.000 quilômetros, chegando a reduzir os fretes em até 50%. Por exemplo, eu tenho o Porto de Santos, eu tenho os grãos do Porto de Paranaguá, que não é em Santos, é mais para baixo, é no Paraná. Tem os grãos, aí eu quero entregar esses grãos lá no Recife. Né? Com certeza, são mais de 1.000 quilômetros, são uns 2.500 quilômetros mais ou menos, por aí, 2.500 quilômetros, né? Então você reduz o custo com frete. Imagina carregar a quantidade de material desses sólidos a granel, né? Até esqueci o nome aqui, né? Granéis sólidos, e você fazer via terrestre por ele, rodoviária ou ferroviária para poder chegar lá em cima. Vai demorar muito, e o custo do frete é absurdo. Então você passa o quê? Vamos passar por fora, né? Então você pega coloca dentro de um navio e chega e trafega até lá 2.000 quilômetros, e um custo de frete muito abaixo do que o rodoviário ou ferroviário, né? Com o transporte aquaviário é menos sujeito a roubo de cargas. Claro, tem os piratas, né? Tem que tomar cuidado com os piratas aí. Não piratas do Caribe não, tá, gente? Vamos pegar mais leve aí. São outros piratas que roubam cargas, roubam navio e tudo mais, entram no navio, tira o que quer e depois sai. Eles já vão direcionados. Isso acontece. E é claro, como está menos sujeito a roubo de carga, o seguro então desse frete ele é mais em conta, fazendo com que não sofram tantos danos os produtos e faça com que reduza substancialmente o valor desse frete. Então, olha só, coloquei um exemplozinho aí para vocês de alguns portos. Tá vendo Porto Velho? Olha lá, ó. Ele é via fluvial, não é pluvial, tá, gente? Porto Velho, Manaus, né? Aqui no Pará também, né? Em Belém, o que eu falo com vocês aí, do Porto do Itaqui em São Luís, que tem as águas próximas mais profundas do Brasil, é o Porto do Itaqui, né, que chega bem na costa mesmo. E olha o tanto de portos que tem. Agora você vai pegar a Bahia. Você chega na Bahia.
que é grande. O sul do Bahia tem uma produção monstruosa de cargas, né? De laranja e tal, e vários outros tipos de produto. Aí você vai para o norte da Bahia. O norte da Bahia você tem o mais próximo ali é Salvador, né? Então, a Ilhéus, que é muito produção de cacau. Então você acaba tendo um espaço muito grande de um porto para outro e perdendo a oportunidade de fortalecer aquela região, né? A infraestrutura poderia ser melhorada nesse sentido, não é mesmo? Aí você vai descendo aqui, ó, são os portos de Santos, de São Sebastião, dos Reis, Sepetiba, Rio Niterói, Forno, o de Vitória, que é Tubarão, né? Porto de Tubarão, e os outros lá do Paraná aqui, próximo a Curitiba também, Paranaguá e vários outros, tá certo? Olha só, os portos que hoje existem. Olha o porto do Paranaguá. Paranaguá aqui, ó, olha só. Lá tá lá no Paraná, né? É no sul do Paraná com Santa Catarina. O porto de Itajaí, que eu esqueci de falar, que é próximo mais ou menos próximo ali a Florianópolis, está do lado de Florianópolis praticamente, né? O porto do Itajaí, do Rio Grande do Norte. Então, assim, só para vocês terem uma visão geral de como que é como são os portos, né? Onde eles estão divididos. Poderia ter mais? Sim, poderia. E ajudar, como eu disse, a melhorar a economia local, né? E ter mais acesso a tudo isso. Então, o Brasil possui o quarto hub port, né? Os portos que são concentradores de carga, hub port, que é o Suape, né? No Pernambuco, Sepetiba no Rio de Janeiro, de Santos, claro que é o maior do Brasil, e o Rio Grande, né? Que fica lá no Rio Grande do Sul. Eles são específicos concentradores de carga e não de pessoas, tá certo? Apesar do de Santos trabalhar muito com pessoas, transporte de pessoas, com os cruzeiros que aportam lá. Então, pessoal, esse aí foi mais uma aulinha aí passando aqui para vocês. Essa foi mais uma aulinha, né, a respeito do modal aquaviário e hidroviário. Claro, tem muitas curiosidades, e algumas curiosidades como essa aqui que eu vou apresentar para vocês. Quer ver? Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui uma curiosidade, que é a ANTAC. Eu entrei no site aqui da ANTAC para vocês verificarem as regulamentações, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E aqui você consegue legislações, o meio ambiente, quais são os estudos que existem, porque se você vai fazer um porto, vai fazer um cais, né, você tem uma demanda ambiental de transposição de mangue, da vegetação local, dos peixes e tudo mais. Os navios começam a criar diversos dejetos, né, humanos, inclusive. Por exemplo, é uma característica que antigamente o Porto de Itaqui, lá em São Luís do Maranhão, a praia de São Luís era uma das mais lindas da região. E aí o que aconteceu? Foi colocado o Porto de Itaqui, e após o Porto de Itaqui houve diversos dejetos e foram achados diversos tubarões na região. Por quê? Eles buscam sangue. Sangue de quê? Do frango que é produzido lá na cozinha do navio, de carne e tudo mais. Eles vão em cima disso, eles querem isso, né? Então é uma distância aí que é a 5 km de distância. Ele sente, através do olfato dele, né, dos sensores que o tubarão tem, ele consegue sentir 5 quilômetros, uma gota de sangue que cai no mar. Então é perigoso realmente. E aí as praias da região passaram a não ser mais tão bonitas, né, com muita sujeira de dejetos no navio e, consequentemente, pouco propícias para banho, não é mesmo? Então, nós temos aí a navegação de interior e a navegação marítima de apoio, as frotas, né, tem empresas autorizadas. Olha só que bacana, regulação de preços, existe a regulamentação para os preços, as principais notícias, né, as imagens, você tem as instalações privadas, você tem que ter autorização portuária, está vendo como que é? Registro de instalação portuária. Então você tem diversas coisas aí que vocês podem trabalhar através desse site aqui, ó, portal.antac, né? A Agência Nacional de Transporte Terrestre, você também tem, ó, vou colocar aqui,
ANTT, colocando aqui só para vocês darem uma olhadinha, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Você sempre tem que estar visitando esse site, gente. Se você está indo trabalhar com logística, você tem que estar visitando esse site e saber o que está acontecendo no Brasil, entendeu? E você tem, claro, outro ponto principal aqui, que é a ANAC, né? Olha só, opa, vou puxar aqui a ANAC. A ANAC é outra simbologia. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, né, que você começa a trabalhar com o transporte aéreo. Então você tem esses três aí para vocês mais utilizarem, né, esses três tipos, a ANAC, a ANTT e a ANTAC, tá, como os principais para as notícias, para você saber o que está acontecendo, para vocês entenderem melhor a legislação de cada tipo de transporte, cada modal. Ficando aqui então essa pequena informação que vai... Olha lá, a ANAC permite transporte de cargas por empresas de táxi aéreo. Por que isso, gente? Então é uma discussão que a gente pode ter. Por que a ANAC está permitindo? Porque os voos para o Brasil e para fora do Brasil estão completamente limitados ou cancelados. E aí está acontecendo com a pandemia. Então, assim, a empresa de táxi aéreo são aviões de pequeno porte que faz chegar documento, que faz chegar um equipamento que é mais leve, que faz chegar alguns aparelhos. Então, assim, a ANAC está permitindo, essa permissão é temporária, justamente por causa da pandemia, tá certo? Então, vocês têm que estar sempre atentos a isso aí. Coloca aí no favorito, você vem aqui, coloca no favorito e pronto. Cada uma delas dá uma visitinha, vê, todos os dias saem notícias, então sempre visita para você saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, ok? Então um grande abraço para vocês, nos vemos em breve para a nossa aula ao vivo, tá certo? Um grande abraço e até o fim, vamos finalizar a transmissão. Abraço pessoal, bom dia.